E aí, galera, beleza? Ederson mais uma vez aqui no canal do Evangelize Seu Amigo. Esse canal onde sempre está pensando e buscando entender como é que Deus, na minha história, pode ser resposta para a história do meu amigo. Como você pode transformar a vida das pessoas, deixando que o plano de Deus na sua vida seja realidade também na vida dos seus amigos. E para conversar mais sobre isso, para a gente entender mais sobre isso, a gente vai discutir um pouquinho sobre: será que ser exemplo, ser a diferença, ser luz na minha escola é a mesma coisa que eu ser o melhor aluno, tirar nota 10 na minha escola, na minha faculdade, ser aquele que mais estuda, aquele mais esforçado? Então, se você tem interesse sobre isso, se você já tem uma opinião, se você quer ver a nossa opinião, continua aí no vídeo com a gente que a gente vai falar mais sobre isso. Cara, existe uma ideia muito comum na igreja, no círculo cristão, de que a excelência é a forma como eu revelo a Deus. Então, existe uma ideia muito comum no círculo cristão de que a excelência é a melhor forma que eu posso glorificar a Deus. Então, pelo fruto do meu trabalho, pela forma como eu me dedico ao meu trabalho, aos meus estudos, às minhas notas, o quão bom eu sou naquilo que eu faço, é a melhor forma que eu tenho para glorificar o nome de Deus. E isso não está totalmente errado. Existe verdade em entender que isso não está totalmente errado. Existe verdade em entender que Deus nos deu o trabalho para que, por meio do trabalho, a gente pudesse glorificar Ele, que a gente pudesse fazer a diferença na vida das pessoas pelo bom trabalho, pelo bom uso das habilidades que Deus nos deu. Mas isso também não é toda a verdade. Se eu quero ser a diferença na vida das pessoas, se eu quero ser luz, se eu quero ser sal, eu preciso entender primeiro o que é ser comum, o que é ser normal, o que é normal para a sociedade. E a partir dessas ideias eu posso pensar melhor como eu posso ser algo extraordinário, alguém que faz a diferença, alguém que muda a história de pessoas. Bom, é muito comum alguns estereótipos na escola e na faculdade e até nos locais de trabalho. A gente vai tentar trabalhar em cima deles um pouquinho. O que é comum? É comum ver na escola pessoas que gastam seu tempo, que investem seu tempo com coisas como diversão. Eu vou para a escola para poder curtir com os amigos, jogar futebol no intervalo. As aulas estão ali só por estar mesmo. Mas eu quero mesmo é divertir, sair com a galera, zoar. Até durante a aula eu estou fazendo isso e é isso que eu gasto meu tempo. É para isso que eu vou para a escola, é para isso que eu vou para a faculdade. Existem outras pessoas que a forma como elas usam o tempo dela, que elas gastam tempo dela, é se socializando. Eu quero conhecer novas pessoas, conhecer uma galera legal, andar, ter novos amigos e participar de vários grupos. Eu quero ver quantos grupos eu consigo me encaixar e eu vou vivendo a vida para isso, para ter essa popularidade, para ser aceito, e eu uso o meu tempo para formar novos laços e formar novas amizades. Isso é uma outra forma que as pessoas comumente investem seu tempo na escola e na faculdade, estabelecendo relações. Outra forma de se gastar seu tempo na escola, na faculdade, é justamente estudando. É o seu tempo de estudo, o tempo que você vai ficar dedicando a isso, e às vezes você não quer saber muito de outras coisas, você está muito focado, você não quer se distrair, você tem o curso que você quer em mente, você tem o seu foco em mente, é para lá que você vai caminhar, e as outras coisas não importam muito, não tem para que ficar perdendo tempo no intervalo, ou então não tem para que muita socialização, porque vai te distrair do seu foco, que é estudo. E existe também aquelas pessoas que estão indo para a escola e nem sabem direito por que estão indo lá. Às vezes só vão porque são obrigadas pelos pais, ou então por qualquer outro motivo, mas elas não entendem por que elas estão lá e nem fazem muita questão de estender. Elas não querem socializar, elas não querem nem se divertir muito, elas só querem ficar lá o tempo que tem que ficar e depois voltar para casa. Mas a chave para a gente entender o que é ser extraordinário, o que é ser diferente, o que é fazer a diferença na minha escola, o que é fazer a diferença na minha faculdade, está numa palavrinha que apareceu um pouquinho aqui já nesse vídeo, que é a palavra tempo. Como que eu uso o meu tempo? Como que eu organizo o meu tempo? Eu acho que a vida equilibrada é um princípio muito importante da vida cristã. Ser equilibrado, não ser exagerado, também não faltar, não ser pouco. E como é que eu aloco cada uma dessas coisas? A minha parte de relacionar com os amigos, a minha parte de estudar e ser responsável, a minha parte de distrair com alguma diversão. Será que eu consigo ter equilíbrio nisso? Eu acho que falta muito mais na nossa sociedade, no nosso mundo, pessoas que conseguem equilibrar direito as coisas e dar a verdadeira prioridade para cada coisa, pessoas que têm equilíbrio emocional, equilíbrio do seu tempo, de se organizar, do que propriamente pessoas que focam muito nos estudos e são o melhor da turma. Existe muita gente atualmente que, por causa da pressão da sociedade, de ter que se produzir, de ter um emprego, de entrar numa faculdade, vão de fato passar horas e horas estudando. Eu moro em Brasília, aqui a cultura do concurso é algo muito grande, então tem pessoas que de fato dedicam horas e horas da vida para o concurso. E eu não estou nem falando que isso é errado, mas estou falando que às vezes a gente não consegue equilibrar direito.
E é mais extraordinário ser uma pessoa que sabe colocar cada coisa no seu devido local, que sabe equilibrar bem seu tempo, do que ser propriamente uma pessoa que dedica muito tempo a uma parte específica da vida. Porque a gente não é só aquilo que a gente faz, a gente não é só aquilo que a gente produz, a gente não é só a nota que a gente tira. A gente é muito mais do que isso. E um cristão deve entender bem onde está a sua identidade e fazer a diferença através disso. Por que isso é importante? Porque isso vai me levar a conseguir priorizar outras coisas. Eu vou conseguir, por exemplo, priorizar ter relacionamentos profundos, priorizar conhecer pessoas e conhecer de verdade elas, acima daquele conhecimento só social, aquele conhecimento onde eu conheço muitas pessoas, tenho muitos contatos, mas eu tenho poucos amigos próximos, poucos amigos de verdade. Mas se eu souber organizar minha agenda, organizar meu tempo de estudo direitinho, mas também organizar tempo para na minha vida ter relacionamentos profundos, eu vou conseguir conhecer profundamente as pessoas. E se eu tiver isso na minha mente e for intencional, eu vou conhecer pessoas de forma que a minha vida possa ser ferramenta de Deus para transformar a vida delas. Isso é muito importante quando eu quero ser diferença na minha escola. Talvez isso seja um pouco mais importante até do que as notas que eu tiro. E é claro que ter um bom caráter, ter um bom testemunho vai ajudar muito a gente na hora de apresentar o evangelho para as pessoas, na hora de abrir portas, abrir pontes, nos dá oportunidade para isso. Mas tem coisas mais importantes e fundamentais, que é ter acesso ao coração das pessoas. E isso envolve toda uma outra didática, é todo um outro processo que a gente precisa também ter em mente sobre essas questões. Então, é muito interessante entender com o que a gente tem gastado o nosso tempo quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a faculdade. Será que eu acho que gastar tempo com um amigo que está passando dificuldade em casa é uma perca de tempo? Eu estou perdendo meu tempo quando eu paro para ouvir alguém que está com problema no relacionamento, problema com os pais, está com alguma doença, está com alguém que está com um problema em casa, alguém que está com problema em relacionamento, alguém que está com alguma doença, alguém que está com dificuldade em alguma área da vida. Será que eu estou perdendo tempo quando eu faço esse tipo de coisa, quando eu me preocupo com essas pessoas? Ou será que eu estou investindo tempo naquilo que verdadeiramente importa? Será que esse tempo que às vezes eu estou gastando com alguém, esse tempo que às vezes eu estou deixando de estudar, estou deixando de cumprir com alguma coisa que eu tinha planejado em relação aos meus estudos, em relação ao que eu tenho que fazer, mas eu estou investindo esse tempo em conhecer a pessoa e poder apoiar essa pessoa dentro de uma visão equilibrada das coisas, claro. Será que isso é perder tempo? Ou é realmente entender para que eu estou na escola? É realmente entender para que eu estou na faculdade? Para fazer diferença na vida das pessoas. Quando a gente muda essa chave, muita coisa muda na nossa cabeça. Porque eu vou ser mais intencional. Eu vou saber que eu não preciso ficar preocupado. Cara, eu tenho que ouvir essa pessoa falar, mas eu tenho que estudar. Não, você vai estar amando as pessoas. E essa é a coisa mais importante para ser a diferença onde quer que a gente passe. A gente precisa amar as pessoas, a gente precisa se importar com elas, a gente precisa realmente estar preocupado com a vida delas. Saber que por trás do meu colega de sala, por trás do meu colega de faculdade, existe uma pessoa que tem uma história, que tem problemas reais, que tem uma vida real e que a vida dela é muito maior do que as notas que ela tira na faculdade. Ela carrega ansiedades, problemas, medos, frustrações, preocupações, e existe toda uma questão que o evangelho pode tratar na vida dela, que se eu não me dispor a gastar tempo com ela, o evangelho não vai ser. Existe toda essa questão na vida dela de frustrações, medos, de feridas, ansiedades, que se eu não me dispor a ser uma ferramenta de Deus para que o evangelho trate na vida dela, não vai ser a minha vida que Deus vai usar. E existe toda uma questão na vida dela, toda uma história por trás da vida de cada um dos meus colegas. Existe medos, frustrações, ansiedades, angústia, existe toda uma questão, e que se eu não me dispor para, por meio do evangelho, poder ser uma ferramenta de Deus para tratar a vida dela, Deus vai ter que encontrar outro caminho, né? Ele é bom nisso, graças a Deus que não depende da gente, depende dele, mas não vai ser a nossa vida que ele vai usar para transformar a vida daquela pessoa. A gente vai perder essa excelente oportunidade de ser uma ferramenta de Deus para transformar a vida de alguém. E isso não tem muita coisa que possa pagar, na verdade, nada pode pagar você ser usado por Deus para transformar uma vida, porque a gente não está juntando tesouro nessa terra, a gente está juntando tesouro no céu. E todo esse pensamento e toda essa reflexão é muito importante, porque primeiro é um mandamento, existe um mandamento de Cristo para que a gente possa ser luz, possa ser sal e possa fazer diferença em qualquer lugar que a gente vá. Então não é ser luz e ser sal quando você for para a África, não é ser luz e ser sal quando você for para um país pobre fazer ações de caridade, não é ser luz e ser sal quando você estiver numa situação muito complexa, é ser luz e ser sal dia após dia onde quer que eu esteja. Se eu estou na minha faculdade, eu sou luz e sou sal. Se eu estou na minha escola, eu sou luz e eu sou sal. Se eu estou no meu trabalho, eu sou luz e eu sou sal. Se eu estou em casa, eu sou luz e eu sou sal. E eu preciso entender a importância disso, a importância de viver essa realidade do evangelho, que é um evangelho relacional, que é um evangelho que
leva a Cristo às outras pessoas. É totalmente importante que a gente possa entender também onde nós estamos no nosso campo missionário. As pessoas que Deus colocou na nossa vida, nossos amigos, nossos colegas, são o nosso campo missionário. Meu campo missionário não está lá fora, não está no país distante. Meu campo missionário está em cada relacionamento que eu vivo, em cada pessoa que eu posso ouvir a história e conhecer a história. É lá que está meu campo missionário. Nos meus amigos, naquelas pessoas que eu digo que me importa, que eu digo que amo, é lá que está meus campos missionários. E isso tudo é uma oportunidade para que eu possa servir melhor a Deus. Isso tudo é uma oportunidade para que eu possa conhecer melhor a Deus. Isso tudo é uma oportunidade para que eu possa ver que o Evangelho é real na minha vida e que o Evangelho que transformou a minha vida pode transformar a vida de outras pessoas. Isso tudo é uma oportunidade de eu poder conhecer melhor a Deus por meio do Evangelho. Porque quando eu vejo que o Evangelho que transformou a minha vida também transformou a vida do meu amigo, isso tudo se torna mais real. Eu tenho a oportunidade de fazer parte do plano de Deus para a minha escola, para as pessoas que estão na minha escola, para meus colegas. Isso tudo é uma oportunidade muito preciosa que a gente não pode perder. A gente não pode viver com arrependimento de no passado eu tive a oportunidade de fazer tanta coisa na minha escola e eu não fiz. Não, bora viver com a ideia de que, cara, aquilo que Deus me chamou para fazer na minha escola eu consegui fazer. Não por causa da minha competência, mas porque Ele me chamou para fazer, Ele me capacitou a fazer e eu decidi viver intencionalmente aquilo que Ele tinha para mim. Então, para a gente entender melhor, ser a diferença na escola não é ter boas notas, apesar disso ser importante. É importante ser responsável pelo que a gente faz, mas também não é só uma questão de se assumir cristão. Então eu falo para as pessoas que eu sou cristão, as pessoas olham para mim, sabem que eu sou cristão. Então quando eu tenho boas notas, quando eu faço boas coisas, todo mundo sabe que Cristo é bom. Não é assim que funciona. Também não é uma questão de se posicionar nas questões de discussões, de polêmicas. Eu sou a favor disso, sou contra isso, porque eu sou cristão, porque Jesus disse isso, porque a Bíblia disse isso. Não é sobre isso que é ser diferença na escola. É claro que vai envolver todas essas coisas, vai ter um pouquinho de cada coisa disso, mas não é sobre isso. Não é também simplesmente fazer boas atitudes, colocar chocolate na mesa de todos os meus amigos. São coisas legais de se fazer, são coisas importantes, mas existe algo mais importante que isso. É claro que todas essas coisas contribuem, mas é fazer essas coisas e fazer mais, e ir além, dar o próximo passo. Então, eu vou tentar ter boas notas, eu vou tentar ser um cristão autêntico e mostrar para as pessoas que eu sou cristão, eu vou me posicionar, eu vou ter boas atitudes dos meus amigos, mas porque eu quero mais do que isso. Eu quero poder ouvir os meus amigos, eu quero poder ouvir meus colegas, eu quero que eles olhem para mim e saibam que eu sou uma pessoa que eles podem confiar. Eles veem essas coisas, eles vêm até mim sabendo que eles podem contar seus problemas, que eu vou ter alguma resposta. Eu vou mostrar o que eu vivo de verdade para eles. E quando eu tento ouvir a eles, eu não ouço só para argumentar ou para uma discussão, eu ouço porque eu realmente me importo com eles, eu me importo com o coração deles. E então, mediante isso, eu oro a Deus e Ele me dá respostas para ele. E aí eu posso fazer diferença na vida deles, não apenas porque eu tenho boas notas, mas porque eu me importei com a vida deles, eu me preocupei com a vida deles e agora Deus está me dando resposta para a vida deles. Ser a diferença na escola é também ir até as pessoas. Não é apenas esperar que elas venham até mim para tirar dúvidas, para pedir conselhos, mas eu também ir até as pessoas, eu ser intencional. Se eu vejo que um amigo meu ou um colega que eu nem tenho tanto contato, mas que ele é uma pessoa mais carismática, uma pessoa que fala mais e de repente ele está mais quieto, não está falando tanto, ou se eu perceber alguma mudança de comportamento em algum amigo meu, algum colega de sala meu, eu tenho que ter a coragem, a ousadia de ir lá e conversar com ele. É claro que eu não vou chegar de uma forma invasiva, não vou chegar de uma forma que bote pressão na pessoa, mas eu vou me dispor a ouvir ela. Falar, cara, eu percebi que você não está muito bem, parece que pode estar rolando alguma coisa, desculpa se foi impressão minha errada, mas eu quero que você saiba que se você quiser, você pode contar comigo, você pode falar comigo. Tentar puxar assunto, tentar ir até as pessoas, se mostrar disponível, que as pessoas entendam que você está lá e você se importa com a vida delas. E é estar disponível para as pessoas, se colocar disponível para as pessoas. E às vezes até, inclusive, não vai ser na primeira vez que vai dar certo. E você, sem ser invasivo, sem ser muito insistente, mas você vai mostrar a sua disponibilidade. Fala, cara, às vezes você não se sente muito confortável de falar aqui e agora, mas no momento que você quiser, se você se sentir confortável, pode tentar me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu respondo também, ou em outro momento, em outro lugar. Se você quiser, num lugar que talvez não tenha tanta gente, um lugar mais quieto aqui da escola, a gente pode falar e pode conversar sobre isso. Então dá alternativas para as pessoas te procurar, se mostra disponível e se ela realmente sentir a vontade para te procurar, eventualmente isso vai acontecer e você vai ter oportunidade de ser usado por Deus para ministrar na vida dessa pessoa também. Dito isso, dito essas coisas, vamos dar algumas dicas práticas de como é que eu posso colocar toda essa ideia na prática. A primeira coisa é ser intencional, que nem eu falei antes, é importante que você esteja ativamente buscando ser a diferença, com seus olhos atentos, vendo a necessidade dos seus amigos, seu colega de sala, com seus ouvidos preparados para ouvir as pessoas, com a sua boca preparada para quando for necessário falar as palavras certas, estando sempre
buscando o direcionamento do Espírito Santo, sempre buscando o direcionamento do Senhor, mas é muito importante que a gente possa se dedicar a isso, a estar atentamente buscando oportunidades de ser a diferença na vida das pessoas que nos cercam. A segunda dica é ser disponível de verdade, que as pessoas possam perceber a sua disponibilidade. Às vezes, pequenas atitudes mostram que a gente não está muito disponível. Às vezes, estar usando um fone de ouvido como esse pode mostrar que a gente não quer papo. Às vezes, o nosso status do WhatsApp, de ocupado, de não sei o que lá, pode mostrar que a gente não tem espaço para as pessoas. Mas, sobretudo, estar disponível é ir com as pessoas e falar que você está disponível. É mostrar, cara, se você precisar, eu estou aqui. E que as pessoas saibam que você está disponível. Que as pessoas saibam que você pode ajudar elas. E a terceira dica de hoje, que é muito importante para que todo esse processo funcione, na verdade, só com essa dica as outras coisas vão tomar mais sentido na sua cabeça, é a principal dica do dia, é ore por sua turma. Tira tempo orando pela sua turma, seja a turma do colégio, da faculdade, do trabalho. Tira tempo orando por eles, ore por eles, invista tempo orando por eles. Às vezes você não vai conseguir lembrar do nome de toda a turma, ou então não vai conseguir na mesma oração falar sobre sua turma inteira, então tente separar. Às vezes coloca, essa semana eu vou orar por fulano, fulano e ciclano. Na semana que vem eu escolho mais 5 pessoas para orar. E tem também aqueles amigos que você vai orar mais intencionalmente sempre, aqueles 2 ou 3 que você todo dia vai orar para ele, independente de quem é a oração da turma da vez, você todo dia vai orar para essa pessoa. Porque o que acontece? Quando eu oro pelos meus amigos, quando eu oro pelas pessoas que eu amo, Deus vai transmitindo e comunicando o amor dele por aquela pessoa ao meu coração. Eu vou ficando mais atento por aquela pessoa, eu vou amando mais aquela pessoa, eu vou querendo me envolver mais com aquela pessoa, porque eu estou investindo tempo orando por aquela pessoa diante de Deus. E eu vou querer ver Deus sendo resposta para a vida daquela pessoa. Então ore pela sua turma e ore por amigos específicos. Essa dica é a especial daqui. E se esse vídeo te interessou, se esse vídeo falou alguma coisa que você sentia que precisava ouvir, se eu te dei alguma dica que você não tinha parado para pensar, ou se você já tem feito essas coisas, já pode compartilhar com a gente algum resultado, algum testemunho sobre como você tem sido a diferença na sua escola, não deixe isso passar em branco, não esquece de falar com a gente, comenta aqui embaixo para que a gente possa continuar trocando essa ideia. É muito importante que a gente possa se envolver cada vez mais nessa pegada do evangelismo relacional. E além disso, ajuda a gente a continuar ajudando vocês. Então, se inscreve aqui no canal, compartilha, fala para os seus amigos sobre esse conteúdo, para que você possa ter cada vez mais pessoas, a gente possa ter, na verdade, cada vez mais pessoas alcançando outras pessoas com o evangelho, mais pessoas alcançando outros seus amigos com a história de Cristo que transforma as nossas histórias. Então é isso, galera, fique aguardando que sempre vai ter vídeo no canal, segue lá no Instagram também e tamo junto.